Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Unesp Notícias. Veja os destaques. Projeto de extensão da Unesp instala campo experimental para plantação de milho em escola técnica na cidade de São Manuel. Pesquisadores da Unesp lideram debates sobre o manejo e a necessidade de preservação da bacia do Rio Pardo, que atravessa 24 municípios do estado de São Paulo. Unesp Notícias está no ar. Um projeto de extensão desenvolvido por alunos e servidores da Faculdade de Ciências Agrárias da Unesp em Botucatu tem colaborado com a formação dos futuros técnicos em agropecuária da ETEC em São Manuel. Eles instalaram uma área de plantio de milho dentro da ETEC para ensinar conceitos relacionados a temas como topografia, nutrição vegetal, adubação e irrigação. É a universidade pública levando conhecimento para a sociedade e fazendo com que estudantes sejam protagonistas das suas próprias histórias. Então vamos ver. Pouco mais de 2 décadas depois de formado, Israel está de volta à ETEC em São Manuel, mas agora na condição de técnico agropecuário da Unesp, disposto a compartilhar o conhecimento adquirido ao longo dos últimos 20 anos. Eu vejo muita dificuldade no profissional de hoje, que eu senti isso no início aqui na escola, que precisaria de prática. Então, o conhecimento que eu adquiri lá na escola, lá na Unesp, no meu trabalho, com o dia a dia, com os alunos de pós-graduação, com os docentes, que lá é uma família. Então, a gente conversa muito, discute muito, aprendo muito com eles. Então, eu resolvi passar isso para os meus colegas que estão se formando aqui, para o profissional que está vindo hoje, se formando hoje. Então, isso sempre foi um sonho meu. O servidor é um dos idealizadores do projeto de extensão que instalou um campo didático experimental inédito no Colégio Técnico. Juntos, ele e os alunos da Unesp e da ETEC fizeram desde o preparo da área, a instalação do sistema de irrigação por gotejamento, até a semeadura do milho e o acompanhamento da plantação. O mais difícil, segundo Israel, foi conseguir o material necessário, mas ele tinha um trunfo graças ao ótimo relacionamento que tem na universidade. Agora vem os alunos nossos de pós-graduação. Eles conseguem muito material doado por empresa. E a sobra deles, conversando com eles, eu consegui essa sobra, esse descarte deles, eu consegui trazer para cá, conversando com os professores e para agilizar aqui o projeto nosso aqui. A ETEC Dona Sebastiana de Barros foi criada em 1939, oferece vários cursos e é o 3º colégio agrícola mais antigo do estado. Aqui os alunos podem fazer o ensino médio junto com o técnico ou apenas o técnico. Quem mora longe de São Manuel tem a opção de ficar no alojamento durante a semana. A ideia do projeto de extensão nasceu em conversas entre a direção da escola e pessoas da Unesp como Israel para atender a uma necessidade da ETEC, ter uma atividade prática diferente depois de um longo período em que os alunos ficaram no ensino remoto por conta da pandemia. Conversando, a gente avaliou e achou muito interessante assim, para os alunos levarem para o campo aquilo que eles aprendem em sala de aula. E eles trabalharam ativamente desde a implantação do projeto, e agora eles estão colhendo os resultados. Metade da área do projeto recebeu apenas água da chuva, enquanto que a outra parte era irrigada por gotejamento em quantidades bem calculadas, sempre que solo e plantas ficavam secos. O objetivo é comparar o desenvolvimento de cada metade e ensinar aos alunos, na prática, conceitos relacionados à topografia, nutrição vegetal, adubação e irrigação, entre outros. Um aprendizado único que a Gabriele, a primeira entre os 6 filhos da família a buscar por conhecimento técnico, vai levar para ajudar os pais a tirarem o sustento da terra. A gente aprende muito na teoria, leva uma base, né?
E aqui na prática é outra coisa, você tem que aprender a lidar com novos problemas que acabam surgindo. E a gente foi aplicando alguns inseticidas, a gente fez adubagem, né? E a gente vai aprendendo nessa experiência. O Diego também quer seguir os passos dos pais, mas de um jeito diferente. Ele espera que o repertório técnico adquirido na escola seja um diferencial na carreira que irá construir. Sempre quando meu pai trabalhava assim, né, no campo, ele não era um serviço, vamos supor, muito bom, assim, né, que ele sempre foi cortador de cana, coedores de laranja, entendeu? E a ETEC, ela me trouxe alguns benefícios de, tipo, eu chegar aqui e eu sei como um técnico, assim, né, entendeu? Não chegar num serviço muito braçal, não que isso daí seja digno, né, entendeu? É um serviço ótimo, digno, mas assim, ter uma renda melhor, entendeu? Você saber dar valor às coisas. E outra, você trabalhar numa área, num campo, não tem coisa melhor do que isso, sim, entendeu? Tipo, não trabalhar no sol quente, sofrido, carregando peso, não. A gente está lá interagindo, vendo as deficiências da planta, o que a gente pode fazer para lidar, entendeu? Tipo assim, a gente agregar o nosso conhecimento a isso. Conhecimento, aliás, que o futuro técnico agropecuário pretende continuar perseguindo. Quando eu sair daqui, eu quero arranjar um emprego, mas só que também quero adquirir mais conhecimento. Porque uma coisa que eu levei para a vida, eu posso estudar, eu nunca vou saber de tudo, entendeu? Então, ou seja, eu quero estar trabalhando e fazer faculdade, mestrado e doutorado. E aqui no projeto, o conhecimento que os alunos adquirem não fica restrito ao que eles veem no campo. O milho que eles plantaram e estão colhendo agora vai virar informação para trabalho de conclusão de curso. Na cozinha industrial, os alunos separam os milhos colhidos em cada área, descascam e fazem as medições. Os dados, né, que a gente está colhendo aqui agora são o tamanho das espigas e a quantidade. E o peso também, para a gente depois fazer uma média e somar, também fazer a comparação do milho não irrigado com irrigado. A primeira impressão que a gente pode ter é o tamanho das espigas, né, coloração, o ponto do leite que ficou melhor no milho irrigado. E aqui no não irrigado, como você pode ver, ficou menor, que também ficou mais leve também as espigas do não irrigado. Professor da Unesp que lidera a iniciativa, Marco Antônio está muito satisfeito com os resultados do projeto até agora. É o que vocês viram lá no campo. Aqueles pés de milhos, todas essas espigas que vocês estão vendo aqui, na verdade todo mundo é comprometido com isso. Todo mundo é cúmplice do que aconteceu, de bom e de ruim, né? Então isso traz um comprometimento muito grande, né, para todos os envolvidos. E eu acho que o fato de a gente trazer como movimentos participativos, né, como pedagogia participativa, o trabalho em grupo, o trabalho em campo, né, o trabalho colaborativo, né, cada um tem a sua responsabilidade e você consegue despertar nos alunos habilidades, né, que normalmente dentro da sala de aula ele não teria essa condição. Pelos lados da ETEC, também há muito o que se comemorar, até porque a área produtiva permanecerá ali, pronta para novas parcerias e plantios feitos pelos alunos do colégio. A gente precisa estimulá-los, né? Estimulando-os, eles acabam buscando esse aprendizado. Então, o que houve aqui foi fantástico, né? A gente quer ainda mais participar mais dessas parcerias, porque só tende, novamente, né, a agregar ainda mais o conhecimento desses alunos que vão agora se formar em técnico em agropecuária. Muito bacana essa interação, né? E olha, se você tem interesse em fazer um curso técnico presencial ou à distância, as inscrições para o vestibulinho da ETEC de São Manuel vão até às 3 da tarde do dia 18 de novembro. No site que aparece aqui na tela você encontra mais detalhes dos cursos oferecidos e também do processo seletivo. Ainda falando em processo seletivo, o vestibular 2023 da Unesp está chegando. A prova da primeira fase será na próxima terça-feira, feriado de 15 de novembro, às 2 horas da tarde.
Será composta por 90 questões de múltipla escolha, 30 questões de linguagens e códigos, 30 de ciências humanas e 30 de ciências da natureza e matemática. No manual do candidato você encontra todas as informações sobre os materiais e documentos necessários para o exame. O resultado sai em 5 de dezembro e os candidatos que passarem para a segunda fase, ela já está agendada para o dia 19 de dezembro, uma segunda-feira. Para mais informações, acesse o site da VUNESP ou vestibular.unesp.br, que aparecem aqui na tela. Para você que vai prestar a prova, uma boa sorte. A nossa torcida é para que em breve você faça parte da comunidade unespiana. Agora nós vamos ver pesquisas desenvolvidas por outras universidades brasileiras na nossa parceria com a revista Pesquisa FAPESP. Você já parou para pensar por que as dunas aumentam de tamanho ou como elas se movimentam? O engenheiro mecânico Eric Franklin, da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, ficou com essas dúvidas e conseguiu reproduzir em laboratório a dinâmica natural de alguns tipos de dunas, justamente para entender como elas se movimentam e mudam de forma. É bem interessante, veja só. Dunas são formações curiosas. Estudar como se formam e migram é importante para prevenir desastres, entender a expansão de desertos terrestres e até conhecer o relevo de outros planetas. Mas seria de se esperar que, sob influência de um vento forte, elas se desgastariam. Porém, isso pode fazer com que elas se tornem ainda mais altas. Como isso é possível? Um experimento em laboratório pode esclarecer como esses belos montes de areia interagem entre si e evoluem na natureza. As dunas barcanas são dunas em forma de lua crescente. O escoamento ele vem no sentido das pontas. Então elas aparecem sob a água, aparecem em desertos na Terra e aparecem em outros planetas, inclusive, como por exemplo o planeta Marte, que é cheio de dunas desse tipo. Embora essas escalas sejam muito diferentes, a morfologia, ou seja, a geometria delas, e a dinâmica é muito parecida. Sob a água, essas dunas elas têm cerca de 10 centímetros e se movem com uma velocidade razoavelmente rápida, de forma que elas se formam em alguns minutos. Nos desertos elas têm cerca de 100 metros de comprimento e levam décadas para se formar. E no caso do planeta Marte, por exemplo, em que a atmosfera é muito menos densa que na Terra, essas dunas têm cerca de 1 quilômetro, então é uma escala quilométrica, e elas levam alguns milênios para se formar. Na natureza, normalmente a gente não tem uma duna só, a gente tem um campo de dunas. Mas pode ser que elas se encontrem. E o objetivo do nosso estudo era entender como essas interações se dão. Então, a forma mais simples é começar estudando interações binárias, ou seja, entre duas dunas. Nos experimentos, os pesquisadores descrevem 5 formas principais de interação entre barcanas: perseguição, fusão, intercâmbio, fragmentação-perseguição e fragmentação-intercâmbio. A gente tem o nosso dispositivo experimental, onde a gente faz os ensaios com água. Ele é basicamente um canal, que tem 5 metros de comprimento. E a gente tem então a nossa seção de testes, onde a gente deposita os grãos e o escoamento é imposto formando as dunas. Cada pilha ela é inicialmente pesada numa balança de precisão, então a gente sabe a quantidade de massa e de partículas que estamos colocando no nosso canal. A jusante, nesse exemplo aqui a duna branca, é inserida primeiro e logo depois a duna que está montante é inserida na sequência. Esse processo aqui é o processo qual classificamos como intercâmbio. Duna montante após a colisão com a duna jusante, ela tem uma fusão e logo após essa fusão, uma duna que nós classificamos e chamamos de baby barca é ejetada pela parte central. Repare que as partículas dessa baby barca são partículas da duna que está a jusante e não a montante. A ideia por trás do experimento no canal com água é simples: lidar com as escalas de tamanho e tempo, algo impossível na natureza. Se a gente quer observar, por exemplo, como é que duas dunas interagem no deserto, a gente tem que depender então de imagens aéreas, normalmente imagens de satélite, e essas imagens elas têm que
ocorrer ao longo de décadas. E é impraticável, né? Porque a gente tem imagens de satélite apenas dos últimos 30 anos. Né? Então, a gente precisaria de um século, né? em escala de tempo, que a gente não tem. Em dunas marcianas nem se fala. Né? A gente precisaria de alguns milênios filmando essas dunas, né? Para poder medir o que está acontecendo. A gente aproveita que as dunas aquáticas, né, elas têm uma escala de tempo da ordem de minutos e essas dunas são pequenas, né, para fazer os nossos ensaios. A gente pode usar grãos como existente na natureza, areia, né, que é angular e tem uma dispersão muito grande de tamanhos, mas a gente pode reduzir o número de parâmetros, que para entender a física do problema é importante. Então a gente pode usar grãos perfeitamente esféricos, com tamanhos controlados, né? A gente pode usar também grãos diferentes para dunas diferentes. A vantagem disso é que a gente consegue seguir, né, os grãos pertencentes a uma duna, uma vez que elas colidem, o que a natureza não permite. Enquanto as dunas estão interagindo, eu consigo saber para onde os grãos de uma duna estão indo. Com base nas observações, foi montada uma espécie de mapa que, a partir das condições iniciais, permite estimar o tipo de interação que ocorrerá entre duas barcanas. Com ele, é possível reproduzir os resultados em dunas subaquáticas e, segundo os pesquisadores, até mesmo em maiores escalas de tamanho e tempo, ao menos em teoria. Embora os nossos experimentos, né, permitam identificar esses 5 padrões, né, pode ser que hajam diferenças. Né? Então a gente está extrapolando algo que a gente mediu na água, né, e que não necessariamente vai ser um comportamento exato, né, que a gente encontra, né, numa duna eólica ou na atmosfera de Marte. Mas são grandes pistas que podem nos ajudar a compreender, né, o que está ocorrendo em Marte e o que ocorre nos desertos. Muito bacana, né, conhecer as características de diferentes biomas. E ainda falando em meio ambiente, o nosso passeio agora é pelo interior paulista. A nossa equipe foi acompanhar pesquisas desenvolvidas por um professor da Unesp em Ourinhos sobre a bacia do Rio Pardo. Com a demanda cada vez maior por água potável, vamos entender a necessidade de estratégias de conservação ao longo de todo o rio, que percorre grande parte do estado de São Paulo. A bacia hidrográfica do Rio Pardo tem 264 quilômetros de extensão e atravessa 20 municípios do estado de São Paulo. Do alto, temos uma amostra da beleza das águas, em terra, dos problemas que ainda desafiam o manejo integrado delas. Edson Piroli é docente e pesquisador do campus da Unesp em Ourinhos e do programa de pós-graduação em Geografia de Presidente Prudente. Há décadas, ele lidera estudos que mapeiam o avanço e o impacto de atividades econômicas, como a agropecuária, sobre a bacia. Edson foi nosso guia durante uma viagem de 2 dias. A primeira parada foi na região de Botucatu. Numa propriedade rural de Pardinho está a primeira nascente do Rio Pardo. Chegar até lá exige uma caminhada entre trechos de vegetação nativa de Mata Atlântica. A água brota das rochas. Essa nascente ela está a quase 1000 metros de altitude com relação ao nível médio dos mares, e a água que brota neste ponto ela vai se juntando com a água de outras nascentes, de outros córregos, para formar o Rio Pardo, que é um rio que vai atender com água as cidades de Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos. Lá no final do curso, a mais de 200 quilômetros deste ponto pelo rio, e tudo começa neste local. Antes de chegar a Ourinhos, o rio fornece água para inúmeras atividades. A ocupação com atividades econômicas da bacia do Rio Pardo, ela é prioritariamente com agropecuária, que no momento tem utilizado bastante água para irrigação de plantações, mas o Rio Pardo também tem suas águas sendo utilizadas para geração de energia em alguns pontos. Um dos projetos que prevê a captação das águas do rio é esta represa que está sendo construída em Botucatu, próximo à Cachoeira Véu da Noiva.
A obra foi aprovada pela CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, mas a gestão do projeto deve ser cuidadosa na avaliação de pesquisadores e ambientalistas. Essas águas são muito importantes também para a manutenção do ecossistema dos rios, né? Para as espécies da fauna silvestre, desde a macro até a micro, sobreviverem. Então essa proposta de manejo integrado, ela visa observar todas essas atividades e todos os tipos de impactos que cada uma pode gerar no ecossistema e na água. O presidente da ONG Rio Pardo Vivo recebeu a nossa equipe na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. A organização já plantou mais de 700 mil árvores em regiões de mata ciliar da bacia. Nós percebemos que aumentou a disponibilidade hídrica nos rios nossos, da região, e onde a ONG, nós temos a meta anual, são plantio de 30 mil árvores na bacia. Então esse é um dos projetos principais que a ONG tem, que tem uma efetividade importante na quantidade e qualidade da água. Mas o sinal de alerta não deixou de soar. Nós temos aí muitos projetos que foram licenciados, que estão captando, estão aí retirando muita água disponível, principalmente dos corpos hídricos, né, dos superficiais. Isso tem levado à escassez hídrica, né, o conflito hídrico da nossa região. O município de Ourinhos já sente os reflexos dessa pressão sobre a bacia. O Rio Pardo abastece 95% da população local, mais de 100 mil habitantes. Aqui a gente acaba recebendo uma água que já vem sendo utilizada pelas regiões que estão para cima do rio, onde a gente tem a questão até de quantidade de produtos que são utilizados, né? Então, quando a gente tem uma água mais cristalina, a gente consegue diminuir a quantidade de produtos que são utilizados. A gente tem um problema muito sério com relação ao nível que esse rio vem apresentando. O que a gente tem feito porque a gente tem acumulado muita sujeira na captação, a gente tem limpado isso daí, né? Tirado esse excesso de terra que acumula na nossa captação, e a providência que a gente tem se pensando num alteamento do Rio Pardo para a gente não ter problema de falta d'água. Aproveitando nossa passagem por Ourinhos, fomos até o campus da Unesp para conhecer o Júlio César. Ele concluiu o doutorado em 2019. A pesquisa mapeou as mudanças no uso do território por onde passa a bacia hidrográfica do Ribeirão São Domingo, afluente do Rio Pardo. Tudo o que acontece na bacia, em termos de erosão, em termos hidrológicos, acaba refletindo, tendo reflexos diretos no Rio Pardo. Então a proposta foi analisar, entender as mudanças, né, a dinâmica do uso da terra na bacia hidrográfica nos últimos 60 anos, e a relação dela com o processo erosivo ocorrido na bacia, né, que vai acabar refletindo no assoreamento, né, na chegada de sedimentos no Rio Pardo, e com a questão hidrológica, né, que o município de Santa Cruz do Rio Pardo, que está no baixo curso do Ribeirão São Domingos, né, parte dela, acaba sofrendo os efeitos das inundações, né, quando nós temos chuvas torrenciais, chuvas mais fortes, devido à desproteção do solo. O estudo utilizou ferramentas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto, além de fotografias aéreas e imagens de satélite, método que norteia os trabalhos do grupo de pesquisa do professor Piroli. Normalmente, iniciamos com a delimitação da bacia hidrográfica, que é feita utilizando-se normalmente as cartas topográficas, né, que são a cartografia oficial brasileira. A partir disso, nós georreferenciamos essas cartas, ou seja, colocamos elas na posição real das coordenadas com relação ao planeta Terra. E depois nós integramos esses dados com imagens de satélite, também com fotografias aéreas, quando queremos fazer estudos mais antigos, principalmente, e atualmente com imagens de drones também, quando nós queremos fazer estudos
atualizados. Os dados dão origem a outra fonte de informação. A partir daí, nós geramos mapas, né, que fornecemos para outros estudos, que fornecemos para o Comitê da Bacia Hidrográfica, fornecemos para os municípios, para eles entenderem o que está acontecendo no território do município dentro de determinada bacia hidrográfica. Também publicamos esses resultados, utilizamos nas nossas atividades de ensino, nas atividades de extensão e elaboramos propostas para o manejo integrado das bacias hidrográficas. O CEDEPAR, Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, utiliza esses levantamentos. O trabalho que o professor Piroli faz de diagnóstico, né, de preocupação e de prognóstico para a bacia é de fundamental relevância, né, para que a gente possa saber aonde estão os pontos frágeis, aonde existem carências relativas a, por exemplo, APPs, nascentes, né, cobertura vegetal em APPs e nascentes, a própria conservação de solo, né, nessas bacias hidrográficas, que é o que garante a infiltração da água com qualidade. De volta à estrada, o destino final é a cidade de Salto Grande, onde as águas do Rio Pardo se encontram com as do Rio Paranapanema. Aqui nós estamos na foz do Rio Pardo, aquele rio que nasce lá em Pardinho, lá na região de Botucatu, aquelas nascentes que nós vimos um filete de água, ele vai sendo somado por outros córregos e riachos. Depois ele recebe as águas do Rio Claro, do lado direito, e do Rio Novo do lado esquerdo, que são somadas, e vem desembocar aqui no Rio Paranapanema, que nós estamos vendo aqui ao fundo. Do outro lado já vemos o estado do Paraná. Então, neste ponto é onde encerra o Rio Pardo. Estamos diante de um espetáculo da natureza, mas também de desafios para o presente e o futuro. Essa bacia, ela está sendo ocupada com intensidade crescente há mais de um século. Então nós estamos vendo que, neste momento, estamos enfrentando um dilema bastante importante, porque o rio já está dando sinais de que ele não comporta mais tanta extração das suas águas. Então, neste momento, nós precisamos e não podemos mais adiar a decisão de adotarmos sistemas de planejamento, gestão e manejo integrado da bacia, considerando todos os usuários e todas as demandas pela água do Rio Pardo, visando um equilíbrio entre a água que entra no rio, a água que é produzida na bacia e a água que é retirada para atender às demandas da sociedade, as demandas produtivas de todas as pessoas que vivem na bacia. Nós não podemos esquecer que, assim como o planeta Terra é um organismo vivo, os rios também o são. Os rios podem ser considerados as veias e as artérias do planeta. É neles que corre o líquido que permite que todas as formas de vida se desenvolvam. Nós, se não tivermos acesso à água de qualidade, nós não conseguimos ter saúde e nós temos um prejuízo muito grande na qualidade de vida nossa. O Unesp Notícias fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens no canal do YouTube da TV Unesp. Inscreva-se e compartilhe os vídeos. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!